Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe, consultor aqui na Galeria Casa. Eu trabalho com foco, né? Minha área aqui é a parte de propriedade intelectual, né? Voltada para propriedade industrial. E hoje eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês como é que funciona essa consultoria que eu aplico aqui. Sempre que o cliente chega com alguma necessidade voltada à propriedade industrial, a primeira coisa que é feita é um diagnóstico para poder entender quais as frentes de proteção, quais as necessidades esse cliente ele vai precisar. Então a gente entende qual é o nome da marca, quais são as classes, se a busca desse nome ainda está disponível ou não, para que a gente possa ir para esse registro. Se for um caso que já seja para bloquear outras empresas, então numa notificação ou outros tipos de proteção que esse cliente venha buscar, a gente entende tudo isso nessa primeira etapa, que é esse diagnóstico. Feito esse diagnóstico, a gente passa para um plano de ação, elabora esse plano de ação, aplica e ensina esse plano de ação para o cliente aprovando o plano de ação, a gente passa para a etapa de execução. Executado aqui, isso significa que, de acordo com o que a gente planejou lá atrás, a gente vai executar. Então, se a gente está falando só sobre registro de marca, depósito da marca no NPI, acompanhamento desse processo, monitoramento constante, instrução para ele, para saber se a gente precisa se opor, se definir de alguma alegação, se manifestar no processo, recorrer dessa decisão em algum formato. Geralmente, os processos em que eu presto essa consultoria, eles duram ali uma média de 2 anos, que é o tempo em que a gente vai ter de acompanhamento ali no NPI, mas eu tenho aqui alguns outros clientes de consultoria em que eu acompanho tem um tempo mais longo do que esse. Então, a etapa aqui da consultoria ela é composta basicamente por esses 3 pilares: o diagnóstico, o mapeamento, né, que vem ali no diagnóstico, a execução disso, o plano de ação e a execução desse plano de ação. Recentemente eu atendi um cliente aqui na consultoria em que ele chegou com mais de 44 marcas para que a gente pudesse entender aonde é que ele ia se enquadrar e como é que eu ia prestar essa consultoria para ele. Fiz todo esse diagnóstico, entendi com ele quais eram os CNPJs que ele já tinha registro, em quais frentes ele precisava dessa proteção, realizei essa busca de disponibilidade para ele, instruí o cliente sobre quais eram os melhores caminhos. Tendo esse diagnóstico em mãos, ele conseguiu levar tudo isso para a diretoria dele. Com esse diagnóstico aprovado por eles, a gente traçou o plano de ação. Eu estipulei para quais classes, em quais áreas, em quais CNPJs cada uma das marcas precisava de proteção e precisava ser monitorada. Depois de tudo isso, eu executei o plano, então dei entrada nos depósitos, emiti as GRUs, ele fez todos esses recolhimentos e agora a gente vem aí acompanhando a marca para saber quais serão os desfechos desses processos que a gente entregou, que é aqui na parte de execução. Sempre eu encaminho um relatório mensal para que esse cliente ele entenda o que está acontecendo no processo dele. Então, de maneira geral, a consultoria aqui voltada em propriedade intelectual, com esse foco em propriedade industrial, funciona nessa maneira. São esses pilares. Então, é nesse formato que eu trabalho aqui na consultoria com os clientes.